Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou, gravar um vídeo aqui pra vocês que vocês estão pedindo há muito tempo, porque tem bastante tempo já que eu mencionei pra vocês que eu tava fazendo planejamento de refeições, que é basicamente fazer aquele cardápio semanal e agir de acordo com ele, e vocês me pediram muito pra fazer um vídeo explicando como e por que eu faço, então é isso que a gente vai fazer hoje. Bem, eu sempre fiz lista de compras antes de sair de casa pra fazer compra no supermercado, pra ir na feira. E bem, isso funciona até um certo ponto, pra mim pelo menos, porque, como eu já disse várias vezes, eu sou uma pessoa muito visual, então eu posso até fazer uma lista, mas eu preciso me organizar em termos de dias, assim, uma coisa mais específica pra eu realmente conseguir me organizar. Eu fazia as compras de feira, fazia as compras de supermercado, e aí tinha coisa que estragava, tinha muita coisa que sobrava, e aí eu tinha que fazer refeições, assim, a fim de meio que gastar aquilo ali, e ao mesmo tempo tinha coisa que faltava. Então, assim, depois que eu virei dona de casa, eu levei um tempinho pra me acostumar e arranjar um método que realmente fosse eficiente aqui pra casa. E é disso que eu vou falar hoje pra vocês. Então, o que eu faço aqui em casa? Eu faço um cardápio semanal de acordo com as refeições e quantidade de refeições que eu quero fazer, e aí eu planejo lista de compras e me planejo ao longo da semana para organizar essas refeições. Então aqui em casa, e isso vai pro nosso estilo de vida, pro tanto de gente que a gente tem aqui em casa, basicamente o que funciona personalizadamente pra gente é fazer 3 tipos de compra. Uma delas, que eu acho que não sei a maior, mas assim, sei lá, é a que dá mais trabalho, é uma compra de supermercado, que é onde eu compraria, assim, coisas que não são frescas, então aqueles produtos não perecíveis, tipo arroz, feijão, sei lá, azeite, produto de higiene pessoal, produto de limpeza. Então essa é uma compra do supermercado. Pra quem interessar, aqui em Brasília eu faço no Super Adega, na Super Adega, né? E essa compra pra aqui pra casa dura aí mais ou menos umas 3 a 4 semanas, então eu vou de 3 em 3 semanas ou uma vez por mês fazer esse tipo de compra. E essa é a mais chatinha, porque é um lugar grande e tal. Mas o legal é que essas coisas não são frescas, digamos, então eu não preciso ficar indo sempre. Então eu vou uma vez por mês, de 3 em 3 semanas e basta. E aí isso não faz exatamente parte do meu planejamento de refeições, porque eu sempre compro as mesmas coisas, azeite, arroz, feijão, macarrão, então não tem que ficar me preocupando em estar repondo, em estar consumindo ingredientes frescos, porque isso aí nunca passa do prazo de validade que a gente sempre usa. As mesmas coisas, então não chega nem perto de estragar. Então essa não é a parte que faz uma diferença no planejamento de refeição. Depois dessa compra tem uma compra de carne, que seria, sei lá, a cada 3 semanas, um mês, porque eu não vou sempre comprar carne, porque é um lugar mais afastado, que vale a pena ir só pra fazer isso, porque é mais barato, a carne é bem fresquinha, mas é longe, então eu vou com a minha mãe quando ela quer comprar, porque ela tem um freezer. Aqui em casa eu tenho uma geladeira com congelador, então não dá pra eu sair congelando 1000 coisas. Dá pra congelar ali carne pra uma semana, mais ou menos, ou um pouco mais, porque eu congelo outras coisas. Mas não é sempre que eu vou, não é todo mês que eu vou, então, e a gente come carne, né, todo dia. Então, quando eu não vou a essa compra de açougue, que eu vou deixar no post do blog todos os lugares onde eu compro, pra quem for de Brasília e quiser saber onde eu compro, eu vou deixar os endereços lá. Quando eu faço a compra de açougue, eu compro no supermercado mesmo, ou onde eu faço as compras de feira, porque aí tem peixe fresco, carne. Aqui eu não compro muita carne vermelha porque eu particularmente não gosto muito, então eu vou repondo junto com a feira. Mas é basicamente isso. Então, tirando a compra do supermercado, tirando a compra de carne, a compra que eu mais levo em consideração pra fazer o planejamento de refeição, porque é a maior parte do que a gente consome, é a parte da feira, que é fruta, verdura, hortaliça, legume, tudo isso. E isso eu faço de semana em semana, porque, como eu falei, eu compro coisa orgânica, tem coisa que não é orgânica também, mas enfim, é tudo fresco, tem que ser reposto de semana em semana. Então eu faço esse planejamento de refeição tem um tempo já, então eu já sei o que a gente consome por semana. Então é uma coisa super fácil, porque eu vou lá, compro, não estraga, normalmente não falta. Então é uma compra mais consciente, é uma coisa assim que dá um trabalho no começo pra se acostumar, né? Você perde um tempinho ali tentando organizar mentalmente as coisas, passando pro papel, mas depois fica super prático e é bem legal. Então eu faço esse planejamento de refeições por 4 motivos básicos. O primeiro motivo, e que foi o motivo pelo qual eu comecei a fazer isso, pelo qual eu procurei esse tipo de coisa, foi organização e economia de tempo. Porque o que eu fazia era o seguinte: eu ia uma vez na semana no supermercado, e lá eu comprava, ia repondo os produtos de limpeza,
ia repondo produto de higiene pessoal, ia comprando verdura, ia comprando fruta, ia comprando o que tivesse faltando, mas o que acontece? Eu acabava comprando muito mais coisa do que eu precisava, porque eu não tinha noção das refeições que eu ia fazer, eu não fazia nenhum tipo de cardápio semanal. Eu acabava gastando mais, porque se eu for uma vez no mês no supermercado pra comprar produto de limpeza, eu posso comprar aqueles maiores, e aí todo mundo sabe que comprar em atacado é mais barato. Eu comprava produtos frescos que acabavam estragando, porque, mais uma vez, eu não tinha um cardápio, então era meio complicado, eu acabava gastando muito tempo, ia sempre num lugar maior, que é um pouco mais estressante, gastava mais dinheiro, mas gastava bastante tempo, não só na hora de fazer a compra, como também na hora de preparar a refeição, porque eu acordava de manhã, nossa, que café da manhã que eu vou fazer? Eu ficava pensando, via o que tinha, blá blá, e conferia se tinha tal ingrediente, a mesma coisa pro almoço, a mesma coisa pro jantar, a mesma coisa pros lanches das crianças. Então, o que me fez procurar esse tipo de planejamento foi a organização de tempo. E depois que você pega o jeito ali, que você senta uma vez por semana pra decidir o que você quer fazer, é tudo muito rápido e realmente economiza muito tempo. A segunda vantagem que eu acho muito legal de fazer esse tipo de planejamento é a economia de dinheiro, porque você vai ter uma lista de todas as refeições que você vai fazer e você pode organizar a compra de ingredientes de acordo com esse planejamento de refeição e você não vai sair muito do que você precisa. Claro, eu sempre compro uma coisinha a mais, caso a gente queira fazer outra coisa. Não sei, existem imprevistos, então eu sempre compro uma coisinha a mais, mas eu me atenho bastante à lista. Então, por mais que, infelizmente, as coisas estão subindo muito de preço no ano passado, a gente conseguiu se manter até num orçamento menor. Eu já fiz um vídeo pra vocês de organização de finanças, eu vou deixar no card aqui, vou deixar linkado aqui embaixo. Então, a gente tem cotas aqui em casa, então a gente sabe que tanto vai para as contas fixas, tanto vai para nossa diversão, né, que é tipo restaurante, sair e tal, tanto vai para compra do supermercado. E essa cota de supermercado diminuiu do ano passado para cá, o que pode parecer meio absurdo, porque as coisas realmente aumentaram muito de preço. Mas como eu consegui me organizar em termos de planejamento de refeição, eu acabo comprando só o que a gente vai precisar e não tem desperdício de dinheiro. A terceira vantagem de fazer esse planejamento é evitar o desperdício de comida. Porque eu acho que o mais comum, por mais que você tenha uma listinha e você obedeça aquela regrinha de nunca ir com fome no supermercado, né, pra não sair comprando tudo que vem pela frente, a gente sempre acaba comprando um pouco mais se a gente não tiver uma noção, assim, pelo menos pra mim, que eu já disse que eu sou super visual. Quando eu não tenho uma noção básica do que eu realmente vou fazer com aquela comida, ou, sei lá, produto de limpeza, essas coisas, eu acabo comprando, a minha tendência é comprar mais, e quando você compra coisa fresca, elas não duram pra sempre, né, acaba estragando. E a quarta e a última vantagem, que eu acho bem importante também, é porque você tá parando pra fazer as escolhas das receitas que você vai fazer, você tá parando pra planejar a comida que você vai comer. Então, se você é uma pessoa que quer passar a ter ou tem um estilo de vida mais saudável, quando você para e planeja, você tende a fazer escolhas mais saudáveis. Então, tem aquela coisa de ir no supermercado e aí resolve comprar aquele pão, aquela salsicha, aquele refrigerante, deixa aqui na despensa e na hora que, sei lá, tá todo mundo com fome, você não planejou o jantar ainda, e aí você vai, faz um cachorro-quente, serve um refrigerante. Isso não acontece se você tem noção de tudo que você vai fazer na semana, você acaba nem comprando esse tipo de coisa. E, bem, se você quer realmente virar uma pessoa saudável, se você é realmente uma pessoa saudável, se você senta e planeja, você sabe o que você vai fazer, não tem imprevisto, não tem como ter preguiça, então é bem prático. Então agora eu vou explicar pra vocês, do comecinho, passo a passo, como é que eu faço pra fazer esse planejamento semanal. O meu cardápio é semanal, porque como eu disse, aqui em casa a gente come arroz, come feijão, come macarrão, mas as comidas que eu faço, assim, pra almoço, pra jantar, não são aquelas típicas comidas, assim, sei lá, de mãe, casa de avó, que é arroz, feijão, farofa, carne. O Bernardo, ele não digere muito bem feijão, ele não digere muito bem arroz integral, que seria uma escolha um pouco melhor. Então, eu sempre faço uma proteína, aí eu coloco um tubérculo ou algum outro tipo de carboidrato, coloco salada. Então, essa história do arroz com feijão, com alguma coisa, não é regra aqui em casa, tem, mas é só de vez em quando feijão, então eu quase nunca faço. Mas, normalmente é macarrão, ou um pouquinho de arroz, ou batata doce, ou mandioca. Então, como as coisas têm que ser frescas aqui em casa, eu tenho que fazer o cardápio semanal, que não adianta eu fazer um cardápio para 2 semanas porque as coisas não vão durar. Por mais que eu compre mais quantidade, ao longo dessas 2 semanas elas vão estragar. Eu já fiz esse tipo de teste. Então aqui em casa o cardápio tem que ser semanal. É legal se você quiser realmente comprar coisa fresca, fazer o cardápio semanal, porque você garante que você consegue fazer aquela compra ali e não vai desperdiçar a comida. Então a primeira coisa que eu faço é conferir o que sobrou da semana anterior. Porque como eu disse, eu faço a minha lista, né? Faço o meu cardápio.
compro as coisas, mas às vezes eu tenho que substituir ingrediente, às vezes eu compro uma coisinha a mais que tava na promoção ou que é época de eu não tinha botado no cardápio, aí eu quero trazer pra casa, então acaba sobrando uma coisinha ou outra da semana anterior. Então a primeira coisa que eu faço antes de escolher o que eu vou cozinhar nessa semana, antes de escolher as receitas, é ver o que sobrou da semana anterior. Eu sempre faço compra de fruta, verdura, às vezes peixe, no sábado de manhã. Eu faço bem cedinho, tipo de madrugada, assim, 6 da manhã mesmo, no Ceasa, aqui em Brasília, que é a hora que tem o mercado orgânico, que na hora que abre, e se demorar muito, as coisas acabam. Como eu tenho preferência, né, por comprar coisa orgânica e vai depender do que vai ter quando você chegar lá, eu vou bem cedo. Então, sexta-feira à noite é o dia que eu faço esse planejamento. Eu, sei lá, tipo, faço isso em meia hora já, porque eu já tenho as minhas receitas, porque eu tenho noção do que a gente mais gosta de comer aqui em casa, do que as crianças estavam pedindo, então é rápido, uma vez que você pega o jeito de fazer, é super rapidinho, não dá muito trabalho. Então depois que eu vejo o que tem normalmente na geladeira, na fruteira, porque como eu disse, eu tenho a despensa, que é onde eu ponho esses produtos de maior duração, mas eles acabam, tipo, o rodízio é muito grande aqui em casa, porque a gente sempre compra a mesma coisa, o padrão de consumo é sempre o mesmo, então não tende a sobrar. De vez em quando eu vou lá, dou uma olhada em farinha, se tá boa ainda e tal, jogo fora ou não. Mas normalmente a conferência que eu faço toda semana é na geladeira e na fruteira pra ver o que tem ainda e o que eu posso usar naquela semana. Então depois que eu faço essa conferência, vi o que sobrou, eu vou escolher as minhas receitas da semana baseado no que sobrou, baseado no que a gente quer comer aquela semana, baseado no que eu sei que tá tendo no mercado orgânico, no que eu sei que tá em promoção, por que não? É bom ficar atenta à promoção, principalmente de carne, que é uma coisa que tá aumentando muito agora. Então, baseado nessas coisas, eu vou escolher as minhas receitas. Então, como é que eu escolho as receitas? Internet, óbvio, eu tenho um monte de livro de receita, sei lá, da minha mãe, da minha avó, mas essas receitas acabam sendo um pouco complexas e aqui em casa, sinceramente, na sinceridade, eu tento ser o mais prática possível em relação às refeições. Eu tento fazer do meu jeito, no jeito saudável, no jeito gostoso, mas, por exemplo, à noite eu gosto de fazer um jantar super prático, um jantar que eu possa deixar assando, um jantar que eu possa deixar numa panela só, pra eu poder fazer outras coisas, porque de noite é a hora que eu me sinto mais produtiva com as crianças. Enquanto o jantar tá ficando pronto, eu tô dando banho, eu tô lendo história, assim, né, tô brincando. Então, eu gosto que o jantar meio que se faça sozinho. Então eu procuro muita receita de uma panela só, que seria uma sopa, um risoto, e muita coisa de assadeira também. Então uma carne que você pode assar com uma batata, que você pode assar com brócolis. Enfim, eu tento ser muito prática. Então essas receitas de livro de avó, de livro de mãe, não me servem tão bem. Então eu procuro muito na internet. Tem um monte de site brasileiro, mas o que eu mais gosto, que eu acho que eu falo pra vocês em todo post no blog, é o Pinterest. O Pinterest é um site, é um aglomerado de murais, assim, as pessoas podem pegar suas próprias fotos, fotos de blog, jogar no Pinterest, botar um link para um blog, então você procura lá palavras-chave, eu procuro, sei lá, receitas sem glúten, aí vai aparecer um monte de fotos, normalmente essas fotos são bem chamativas, você vai no que você acha bonito, vai nos ingredientes que você quer que tenha na sua comida, e você clica e isso vai te direcionar para um blog que tem a receita. Então é muito prático, quem tem blog pode botar suas fotos no Pinterest pra chamar a gente pro seu blog. E você que quer pesquisar coisas, o Pinterest tem bastante coisa. A coisa chata é que tem bastante coisa em português, mas a maior parte do conteúdo assim, de qualidade do Pinterest está em inglês. Então se você tiver como pesquisar em inglês, se você te dominar o inglês, é bem legal pesquisar em inglês, porque você vai achar muita coisa, mas tem como pesquisar em português também. Se não quiser entrar no Pinterest, joga no Google, vai no que você tá afim de fazer, receitas práticas e saudáveis, joga, se você não tem muita noção do tipo de coisa que você quer cozinhar naquela semana, vai jogando essas palavras-chave, vai aparecer muita coisa legal, joga no Google Imagens, procura no Facebook, às vezes tem comunidades, grupos fechados, você vai achar bastante receita. Então normalmente eu faço isso, eu tenho vários murais ali do Pinterest que eles são privados, então sei lá, eu tenho pratos com frango, eu tenho pratos com carne, eu tenho pratos com peixe, pratos com arroz, jantar, café da manhã, lanche, então tem muitas receitas ali aglomeradas dessas, né, várias refeições. Então quando eu vou preparar, escolher as minhas receitas, eu já tenho ali meio que o básico. Durante a semana eu acabo procurando muita coisa, porque eu entro nesse site todo dia e eu acabo juntando muita coisa. Mas eu tenho um acervo legal, vejo o que eu quero fazer, e aí o que eu faço? Eu já tenho normalmente uma semana antes a ideia de como a minha próxima semana vai ser. Então eu sei se a gente vai almoçar na casa da minha mãe tal dia, eu sei se tal dia eu vou almoçar com o André fora, eu sei se tal dia a gente tem uma consulta na hora do almoço, então a gente não vai poder ficar em casa, eu sei se tem aniversário à noite, então a gente não vai jantar em casa. Então aí eu vejo quantas refeições de cada eu vou ter. Normalmente a gente toma café da manhã, todo dia em casa, lanche das crianças sendo na escola, a menina ela tá lanchando em casa porque ela não tá indo pra escola, aí almoço,
a gente tá almoçando aqui, mas nessas primeiras semanas de aula a gente tá almoçando muito na casa da minha mãe também, aí no final de semana a gente almoça na casa da minha sogra, então eu simplesmente conto quantos cafés da manhã, quantos lanches de manhã e da tarde vão ter aqui, quantos almoços e quantos jantares, vou ver quantas refeições eu tenho que preparar e escolho tantas receitas de acordo com o número de refeições. Aí eu tento variar bastante, eu tendo, né, tipo, a minha tentativa é oferecer durante a semana peixe, oferecer carne de frango, oferecer às vezes carne de porco, eu não gosto muito, mas o André gosta, carne vermelha também eu não gosto muito, mas ele gosta. Então eu tento dar essa variada, principalmente por causa das crianças e prestando atenção nas fases deles, porque, sei lá, a Nina tá num pico de crescimento agora, ela tá comendo muito, ela tá comendo mais do que eu nas refeições. Então eu vou tentar oferecer uma coisa mais nutritiva pra ela, alguma coisa que encha mais, alguma coisa que ela goste muito pra ela repetir, pra ver se ela cresce, porque ela é bem pequenininha. E aí o Tomás tá numa fase chata, que ele não quer comer coisa de tal cor, vai entender. Aí eu tento pegar e apresentar aquele ingrediente várias vezes de formas diferentes. Então, sei lá, se ele não quer a beterraba pura, eu ponho um soufflé, eu ponho num bolo. Se ele não quer a couve picadinha, eu faço um bolo, eu faço um suco. Então, é legal porque tendo essa noção do que vai acontecer na minha semana, como as crianças estão, eu escolho essas minhas receitas baseadas nisso, vejo a quantidade que eu tenho que preparar e simplesmente junto ali quais receitas que eu vou fazer naquela semana. E aí, já tendo noção dessas receitas, riscando o que eu já tenho em casa, eu faço a lista de compra de fruta, verdura, hortaliça e carne para aquela semana. E aí, isso é básico, você vai ali na receita, ver quantas porções aquela receita vai te oferecer. Isso aí é tentativa e erro mesmo, porque às vezes você vê uma receita que serve 4 pessoas, e aí para uma família de 2 adultos, tipo eu e o André, mais 3 crianças, sendo que as 3 crianças comem bastante, talvez uma refeição para 4 pessoas não sirva. Então você tem que aumentar as porções, isso é tentativa e erro, você vai ao longo do tempo. Mas aí você vê quanto de cada coisa vai precisar e faz a sua listinha. E aí o que eu gosto de fazer depois que eu tenho a minha lista de compras? Eu gosto de preencher um menu visual mesmo. Tem muita gente que gosta de fazer isso no computador, tem gente que faz isso no celular, tem gente que anota no papel e prende em algum lugar da casa. Eu gosto de usar um templatezinho que eu adaptei aí da internet, que tem lá todas as refeições que eu vou precisar. Então tem café da manhã, tem lanche, tem almoço, tem jantar e tem todos os dias da semana. Aí eu já preencho as lacunas pra ver que dia que eu vou fazer tal refeição. Mas, gente, tem muita gente que usa agenda no celular, tem muita gente que usa bloco de notas no celular, no computador. Eu já falei 1000 vezes que eu não consigo fazer isso. Eu preciso ter o troço anotado preso na minha geladeira pra eu conseguir me organizar, porque aí eu acordo, sei lá, no dia, vejo se eu preciso congelar alguma carne, se eu preciso temperar alguma coisa com antecedência. Antes de dormir também eu vejo se eu preciso descongelar aquela carne pra já, deixar temperando. Se tem alguma organização assim prévia, né, que eu já conheço, mas eu preciso me lembrar, então o troço precisa estar na porta da minha geladeira pra ver o que eu vou fazer de lanche pras crianças, tudo isso. Então, eu gosto de preencher um cardápio. Eu sei que tem muita gente que usa esse modelo de cardápio, eu vou mostrar pra vocês o que eu uso. Então, eu acho que é uma coisa, assim, relativamente comum as pessoas preencherem cardápiozinhos manualmente com as refeições. Eu adaptei, como eu disse, um modelo que eu achei na internet para as minhas necessidades. Então, são as refeições que eu faço aqui em casa. Tem gente que faz mais refeição, tem gente que não almoça em casa, tem gente que só quer fazer um cardápio de segunda a sexta, porque no final de semana vai sair. Enfim, aqui tem 7 dias da semana, tem 4 refeições, né, sendo que uma delas é o lanche. Eu preenchi, não sei se vai dar pra vocês verem direito, mas eu vou tirar foto no blog. Eu não sei se dá pra enxergar. Mas aqui tem café, almoço, lanche, jantar. Aqui tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E vocês estão vendo que tá preso com post-it. E eu faço isso simplesmente porque, bem, além dessas coisas coloridas, assim, padrão, organizadinhas, me deixaram muito feliz. Como eu compro muita coisa fresca e eu me preocupo na hora de organizar, separar os dias, eu ponho as coisas que vão estragar primeiro no começo da semana, claro, pra não perder. Às vezes acontece algum imprevisto, às vezes você compra um abacate que é usar na quinta, mas ele já tá, tipo, muito bom pra usar na terça, aí eu tenho que trocar uma refeição de lugar, isso é óbvio. E eu tenho, particularmente, muita agonia de riscar e escrever em outro lugar. Eu poderia fazer isso de lápis, enfim, mas eu antes usava post-it, e ainda, não sei se dá pra ver, mas tá escrito a lápis, então depois que eu uso pra aquele cardápio, eu não vou repetir tal refeição na semana seguinte, eu simplesmente apago e uso o mesmo post-it de novo. E aí eu posso trocar de lugar, se eu for trocar as refeições, sem estragar o cardápio, mas isso é frescura minha, não precisa. Eu vou deixar esse modelinho de cardápio lá no blog pra vocês baixarem pra imprimir se quiserem. Mas é, tipo, super simples, então eu preencho isso daqui na sexta, ou até no sábado, porque como eu faço compra no sábado, o meu planejamento de refeição é de segunda a domingo. Então eu faço compra no sábado, mas eu só vou começar a usar aquele cardápio na segunda. Então dá tempo, no sábado ou no domingo mesmo, de trocar alguma coisa, caso não tenha, sei lá, eu quero espinafre pra fazer um bolo
E não tem espinafre no Ceasa, então não vou ter espinafre essa semana, então eu vou lá e coloco outro tipo de lanche. Então dá pra atualizar o cardápio depois que voltar da feira, que é bem legal. Eu tenho o final de semana inteiro pra fazer isso. E também ao longo da semana, se você tiver algo imprevisto, dá pra trocar as coisas de lugar. Mas sei lá, se não quiser fazer post-it, apaga, escreve de lápis, apaga e escreve de novo. Eu não gosto muito de fazer isso. Mas pra ser mais prática, eu tentei um método novo, 2 semanas atrás, que foi pegar esse mesmo modelinho de cardápio e mandar plastificar. Então foi isso que eu fiz. Eu imprimi, mandei plastificar e peguei um marcador não permanente e escrevi. Eu não sei se dá pra ver direito. Eu escrevi com marcador não permanente. E aí, bem, se eu quiser apagar e trocar alguma coisa de lugar, como eu disse, passa um paninho com água, sai tudinho por causa do plástico. E quando eu quiser usar na semana seguinte é só apagar tudo e escrever com a caneta de novo. É super fácil, eu imprimi essa folha aqui em casa mesmo. E quando eu fui plastificar na papelaria aqui do lado, que não é muito barata, deu tipo R$3 pra plastificar a folha. Então acho que vale super a pena. Vocês podem usar esse modelinho que eu vou deixar no blog ou qualquer outro que vocês achem na internet. Mas plastificar uma ideia legal porque dura. É uma coisa que tá na cozinha, então se tipo voar água, ou se as crianças puxarem e quiserem rasgar, que é uma realidade da minha vida. É bem resistente, é prático. Sei lá, gente, eu gostei de fazer plastificar. Então, vou deixar isso no blog pra vocês. Basicamente é isso. Então, na hora que eu vou montar o cardápio, eu me atento a isso que eu já falei pra vocês. Eu vejo quais ingredientes vão ficar mais frescos antes. Então, alguma fruta tipo abacate, que tem um dia certo. Mamão, eu tendo comendo no começo da semana. Eu posso, se eu achar verde, eu já planejo aqui quando eu voltar da feira pra usar também pro café da manhã e lanche lá pra frente, no fim da semana. É uma coisa assim que você vai aprender no feeling mesmo, não tem jeito. Mas eu queria deixar registrado pra vocês, porque muita gente perguntou como é que eu faço o planejamento de refeição. Então é isso, eu vejo o que tem em casa, que eu tenho que usar naquela semana pra não desperdiçar. Eu escolho as minhas receitas baseadas no que eu já tenho em casa, no que a gente quer comer, no que eu acho que as crianças podem comer aquela semana, tentando variar o máximo possível. Porque elas comem muito bem, elas comem vegetal, elas comem fruta, realmente eu não tenho do que reclamar, mas às vezes elas ficam um pouco chatinhas, às vezes elas enjoaram de alguma coisa, então é legal levar isso em consideração se você tem filho na hora de fazer o planejamento, legal levar em consideração que tá na promoção, e depois que você voltar da feira com a sua listinha, alterar a refeição que você não achou algum ingrediente e preencher o menuzinho e deixar perto da geladeira, que dá pra se organizar bastante. Então, por exemplo, aqui eu tenho, digamos, frango refogado com tomate e arroz na quarta-feira. Eu sei que se esse frango estiver congelado, às vezes eu acho o frango fresco, e aí o que eu gosto de fazer particularmente é temperar e congelar lá pra frente da semana. E aí isso é congelamento de refeição, se vocês quiserem eu faço um vídeo sobre isso aí no Veda, talvez. Mas se eu comprar congelado já, não dá pra descongelar e congelar de novo, isso não dá pra fazer, então eu deixo pra descongelar no dia que eu vou usar mesmo. Então, sei lá, vou usar na quarta, na terça eu já deixo na geladeira descongelando um prato. E pra de manhã eu já tá ok pra usar. Então é bom você ter isso aqui à mão pra poder se planejar, não ter que ficar correndo atrás de descongelar as coisas em cima da hora. E eu sempre levo em consideração também, ó, vocês podem ver que aqui tem umas partes em branco. Tipo, sexta não tem almoço, por exemplo, porque eu sei que eu vou almoçar na casa da minha mãe. Sábado não tem nem almoço, nem lanche, nem jantar, porque às vezes a gente vai pra casa da minha mãe, às vezes a gente sai, normalmente sábado a gente sai à noite. E no domingo a gente almoça na casa da minha sogra, então não tem nem almoço, nem lanche da tarde, que eu sei que a gente não vai fazer. Então é legal já ter isso em mente, assim, pra não sobrar nem faltar comida em casa. Então é isso, gente, é super fácil, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, tem um post no blog sobre isso, então talvez lá, não sei, alguma das suas dúvidas seja solucionada. Tem os links também, e se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, sintam-se livres para me perguntar aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá um curtir aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Tchau!